noite, aqui é a Mona Piontekowski, da Orientação do Alto. E como prometido, hoje eu vou explicar essa relação, essa oposição entre os maléficos, né? O que é Marte, Saturno, por que eles opostos gera tanto reboliço, né? O que acontece aí com o céu e a correspondência aqui com a Terra. Então eu vou estar explicando, né, de uma forma bem didática para quem não sabe nada. E aí eu vou também estar explicando os possíveis efeitos, né, os acontecimentos em relação a isso. Então, para não ficar um vídeo gravado sem interatividade, eu resolvi fazer isso em forma de live. E depois eu vou ficar disponível nas redes sociais, né, tanto aqui Instagram quanto as outras redes sociais. Mas eu já vou deixar avisado que cada vez menos eu vou estar postando vídeos aqui no Instagram e sim mais vídeos no formato do YouTube, porque me gera bem mais movimentação, tá? Então eu já estou pedindo para vocês encarecidamente para me seguirem no YouTube, depois eu vou reforçar alguns avisos, tudo bem? Mas eu já vou deixar aqui gravado, né, para as pessoas que estão me acompanhando, estão assistindo, gostam do meu trabalho. Eu vou estar postando mais textos aqui, num formato mais didático. E eu já fiz propaganda para vocês aqui nos stories, mas eu vou reforçar aqui também que eu tenho canal e grupo no Telegram, onde eu passo um conteúdo bem mais avançado, bem mais denso, com conteúdo de aprofundamento simbólico e também práticas na aplicação do mapa natal para você que quer se profissionalizar como astrólogo e também para quem quer conseguir ler o seu próprio mapa natal. Tá bem em conta, entendeu? Tá praticamente de graça. Por enquanto não tem abertura para novos membros de uma forma gratuita, como eu fiz no princípio, né? Ele era gratuito. Mas enfim, né? A live de hoje eu até queria ter deixado aqui em algum lugar, mas eu esqueço que é sobre a oposição de Marte e Saturno, senão a pessoa fica toda, né, apavorada, ninguém sabe do que se trata a live aqui, né? Fica todo mundo achando que eu tô só no blá blá blá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu só não consigo aqui. Pronto, pelo menos fixei o comentário para as pessoas já ficam sabendo. Então a gente tem que lembrar que a astrologia funciona por um princípio de correspondência. Então a gente observa um fenômeno da natureza e observa a correlação com acontecimentos aqui na nossa sociedade, né? Na interação ali com as pessoas, né? Mas de um âmbito mais econômico, político, social, de uma forma mais ampla, né? Então, o que acontece? Volta e meia, Marte se opõe a Saturno. Só que não é um evento que acontece todo mês, como a Lua, que se opõe direto com todos os planetas durante todo o mês, né? Os dois têm um ciclo um pouco diferente, principalmente Saturno, que tem um ciclo bem mais lento. Então é um evento que não acontece sempre, principalmente assim com Saturno, com essa força toda, né? Sendo a estrela principal de ingresso de quase todos os planetas, né? Dos solstícios, dos equinócios, do início do ano, das lunações. Saturno está muito forte porque ele está no seu domicílio favorito, né? Então ele quase sempre vai estar sendo a estrela do pedaço. E como a gente já vê, nessas eras saturninas, elas já trazem uma concentração maior para a frieza e secura saturnina, né? Ainda mais em Aquário, agora essas epidemias, né? Essas tecnologias, né? Essas interações novas tentando ir contra a corrente, né? Contra o movimento mais natural, né? Porque é o questionar, é o mais por que não pode ser diferente, né? Então, Saturno traz essas evidências aí. Então, um ponto a gente observar primeiramente é o aspecto físico desses planetas para a gente entender o porquê que eles são o que são, né? E aí a gente tem aí a astrologia moderna trabalhando numa linguagem um pouco mais amenizadora, né? Dessas questões aí de transformação, né? Grandes revelações, né? Qual que é a outra? Descobrir o que está oculto, máscaras vão cair. Né? O que é isso, na verdade? É uma forma mais café com leite de dizer que as coisas vão ficar tensas, que vão ficar complicadas, né? Principalmente porque a gente tem Saturno, que é o último astro visível a olho nu. Ele é um pontinho pálido, amarelado, né? Que ele tá ali quase lutando para sobreviver. E como ele é o último astro visível, o que isso significa? Ele tem relação com o limite, com a limitação,
com o cubo, o quadrado, o enquadrar, né? O cercar, né? O prender. E ele é frio e úmido, então ele tem uma natureza mais rígida, né? Mais difícil com as coisas. E ele está no seu domicílio favorito, que é Aquário, que é um signo fixo, né? Por sinal, que fala das ideias e ideologias de uma forma mais construída. Hoje, inclusive, no canal do Telegram, no grupo do Telegram, eu postei um áudio que ficou extremamente longo, né? Uma breve aulinha de meia hora sobre essa questão da estrutura do pensamento, como que ela funciona, né? E como é que a gente pode aprimorar o nosso pensamento para conseguir adquirir mais conhecimento de uma forma de maior qualidade também. Então ficou bem interessante. Se você tem interesse em saber, né, como é que tá esse áudio, é só me mandar uma mensagem que eu falo como é que funciona para participar desse grupo. Continuando aqui, Saturno fala das estruturas, né, da rigidez, do que é fixo, né, dos limites, da margem. E, consequentemente, ele simboliza todos aqueles que estão à margem, né? Os presidiários, né? Os carcereiros, os mendigos, os andarilhos, os idosos, porque, querendo ou não, na nossa sociedade, os idosos são um limite, né? Eles são uma representação de, muitas vezes, algo que ninguém quer lidar, principalmente quando está ali no fim da vida. Não como um arquétipo de sabedoria, né? Mas talvez uma sabedoria estruturada, fixa. Das artes liberais, né? Das artes liberais, a astrologia é simbolizada por Saturno também, porque é algo elevado, é algo além, é algo estruturado, é algo que leva o ser humano para uma possibilidade maior, uma possibilidade de domínio de algo. Então Saturno traz muito essa necessidade de domínio e controle sobre algo. E não é um domínio tão impositivo descarado, né? Ele é constante, ele é contínuo. Então ele passa por uma necessidade de estar trabalhando a paciência, a continuidade, né? Um desenvolvimento a longo prazo, né? Ele é um astro extremamente lento, devagar. Aí quando ele está indo, ele de repente fica retrógrado, né? O que é isso? Que do ponto de vista da Terra, ele estava fazendo uma movimentação direta, né? Ele estava fazendo o caminho dele, mas ali eles se encontraram, Terra e Saturno, então dá um parecer de que ele está voltando em sua órbita. Ele na dele continua igual, mas no nosso ponto de vista da Terra é como se voltasse um pouco por conta da elíptica, né? Então ela tá fazendo um caminhozinho ali, é como se a gente estivesse numa rodovia, aí de repente um carro encontra com o outro vai ficando para trás, mas é só uma impressão que dá, né? Do ponto de vista de quem tá ali naquele carro. Então é natural que a gente tenha esses astros retrógrados. Mas como é importante o ponto de vista aqui da Terra, vai dar essa significância, dessa correspondência de que os assuntos saturninos estão retrogradando, estão voltando para trás. Então tudo aquilo que você está fazendo com persistência, com determinação, com responsabilidade, precisa ser revisto, porque precisa ser colocado mais empenho ali. Então as questões, assim, principalmente feitas dentro desse período ali, nas pressas, né, com aquele impulso de querer realizar, porque Marte saiu da sua queda, tá em Leão, signo de fogo fixo, vamos que vamos, né, engatar ali a próxima marcha e acelerar. Não, porque essa oposição, ela puxa, ela retrai. Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre Marte. Enquanto Saturno, ele é um astro, o último astro visível a olho nu, Marte já não é nem tanto assim difícil. Ele é um planeta bem avermelhado, então é uma estrela que se destaca com seu brilho contínuo e avermelhado e dá aquela impressão de que tem alguma coisa ali, né, meio perigosa, que chama atenção. Os assuntos marciais são aqueles assuntos mais militares, né, mais de guerra, de ação, de combate. Né? Então é um fogo, né, uma coisa quente, no sentido de que queima, né? Não necessariamente é combustível, né? É inflamável. Não necessariamente um fogo solar, mas é um fogo impulsionador, né? E aí os assuntos marciais, né? As pessoas, os representantes de Marte, são justamente os policiais, os guerreiros, os prestadores de serviço, bombeiros, toda atividade de risco, lâminas, facas, cortes, armas, né? Tudo isso tem um simbolismo de uma conotação marcial. Tudo aquilo que corta, que divide, né? Marte, inclusive, tem 2 satélites naturais, né? Deimos e Phobos, né? Então tem essa relação também
com algo maléfico, desagradável. Por isso que eles são chamados de maléficos, né? Saturno como grande maléfico e Marte como pequeno maléfico, porque eles são incômodos, eles são chatos, eles não são assuntos agradáveis ali. Até os significados mais complicados e que prejudicam nossa saúde e nossa convivência dos planetas benéficos são mais agradáveis, né? Então, por exemplo, a gente pega ali Júpiter, a gula. É agradável comer, vamos falar sério, né? Ou ainda Vênus, né? Que tem uma relação ali com os prazeres. É prazer, é agradável. Já Marte e Saturno é desagradável. Quem gosta de prisão, quem que gosta de restrição, né? Quem que gosta de corte, rompimento, doenças. Então, Saturno fala das doenças crônicas e Marte das doenças agudas. Então, é realmente assuntos desagradáveis, assuntos que não são legais. Então, quando eles fazem uma aspectação, ou seja, eles estão opostos um ao outro, o que é essa oposição? É uma angulação de 180 graus, lembrando que a gente está falando do céu em volta da Terra, então são 180 graus, né? São 360 graus. A metade disso é 180, então eles estão um na metade do caminho do outro. Eles estão bem distantes. E a oposição natural do zodíaco são chamadas de opostos complementares, né? É tudo aquilo que representa uma certa inimizade, uma competitividade. Pode ser parceria? Pode, mas tá mais para um puxando para um lado da corda e outro puxando para outro lado da corda, né? Os dois esticam aquela corda e competem em movimento. Então a gente está trabalhando com dois signos fixos, dois signos que dão continuidade para as coisas, então os dois competem em movimento. Essa competitividade de movimento vai gerar essa tensão, que quando a gente estica uma corda, ela tensiona, né? E essa tensão, e com dois astros maléficos e raivosos nos signos fixos, né? Nenhum vai ceder. E em contrapartida, inclusive, né? Marte está no detrimento de Saturno. Lembra que eu falei que Saturno está no seu domicílio favorito, que é Aquário? Então, obviamente, ele vai ficar em exílio, ou seja, o contrário do domicílio é o exílio, na casa ao contrário, no signo contrário dele, ele está exilado. Então, Marte, ele está no exílio de Saturno. Então, Saturno não está nem um pouco gostando de onde ele está, onde Marte está, né? Porque eles poderiam até fazer uma recepção mútua ali para amenizar. Não, Saturno não está gostando de Marte. Então, eles estão competindo em movimentos, estão tensionando. E aí, né, os assuntos ficam mais aflorados, né, com mais dificuldade. E Saturno ainda retrógrado, ou seja, puxando esse movimento, né, para um encontro. Isso vai acontecer exatamente no dia 1º de julho. O que isso significa? Que a gente pode sentir ou observar essa tensão um pouco antes ou um pouco depois. O que isso significa? Que quando Marte saiu do seu detrimento, que era uma queda dele, né? Era uma debilidade para Marte, então todos os assuntos marciais que eu comentei, né? Que é a ação, o impulso, né? O ritmo num sentido assim de movimentação contínua, mas mais aquele impulso inicial, brigas, desentendimentos também, o assunto marcial, estavam em queda. Então havia um descontrole, principalmente para a parte de assuntos masculinos. Ou seja, a gente viu um princípio de guerra acontecendo, ataques, desentendimento político, né? Então houve uma série de situações desagradáveis ali com Marte, né? E quando ele saiu da sua queda para um signo de tranquilidade, digamos assim, né? Não é nem debilidade, nem qualidade, mas ele está peregrino, mas é um signo fixo do fogo, então ele concentra muita energia e é compatível com as suas qualidades ali mais militares. E detalhe, que Leão é um signo feral. O que isso significa? Ele é mais que bestial, né? Ele é mais que animalesco, ele é um signo indomável. Ele quer estar no controle e quer estar no poder. E lembra que eu falei que Saturno também quer estar no controle e também quer estar no poder? Então, naturalmente, é como se Marte estivesse dentro de um comando e Saturno de outro. Então, acontece um conflito ali. E os dois possuem significados militares, os dois possuem um significado ali de querer controlar as coisas, querer estar no comando, querer estar nas regras do jogo. Então, eles vão estar competindo em movimento. E além do mais, vários outros assuntos, né? É como se um prejudicasse o outro. Então, é como se a gente tivesse um guerreiro travado ali dentro da sua movimentação, preso, né? E ao mesmo tempo a gente também tem ali as pessoas que estão à margem ou situações
de ideologias ali cortando, rompendo barreiras, né? Então, um tá prejudicando os assuntos do outro. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Lembrando que essa é uma oposição, né? Eu deixei um infográfico ali muito interessante para a gente entender melhor o simbolismo, né? O que significa algumas palavras-chave, tanto de Saturno quanto de Marte, e explicando brevemente o que é a oposição. Então, apenas naquele infográfico ali que está no Instagram, aqui no feed, é muito fácil de você deduzir quais são as tendências desses próximos assuntos nesses próximos dias, né? Que pode acontecer uns dias antes ou uns dias depois ali do dia 1º de julho, né? E ter efeitos mundiais, mas principalmente o que a gente pode levar para nós, né? No nosso íntimo. Quem vai ter planetas nesse determinado grau, que se eu não me engano é 13 graus que vai acontecer isso, é a 13 graus de Aquário e a 13 graus de Leão. Então, quem tiver algum planeta ou a cúspide de alguma casa, 13 graus de Aquário, 13 graus de Leão e também a 13 graus de Touro ou a 13 graus de Escorpião, que vai formar uma quadratura. Lembra que eu falei da corda, que é a oposição? A quadratura é praticamente uma corda também que estica e tensiona, uma angulação quadrada, né? A gente já não gosta muito de coisa quadrada, então é exatamente isso que a quadratura é, algo quadrado, chato. Então vai poder ter um impacto ali de incômodo também para quem vai ter algum planeta, alguma questão ali nesses 13 graus desses signos citados: Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Então se prepara aí para talvez uma mudança de humor, um incômodo, irritabilidade, muita vontade de fazer as coisas, mas pouca capacidade de produção. E um detalhe é que essa oposição exata vai ter o ingresso dela nas casas 12 e 6, né? Mundialmente, né? Numa astrologia mais mundana, isso pode significar que vai ter uma afetação na questão de saúde, ou seja, podem aparecer mais casos, né? De doenças que estão acontecendo por aí, e uma questão mental também, né? Uma tensão ali na questão de casa 12, espiritual, mental, inconsciente. Então, assim, não se espantem se aparecer umas pessoas meio lelé da cuca aí pra vocês, tá? O importante é que a gente cuide da nossa vida, né, e dos nossos familiares. Então, cuidado com a alimentação, cuidado com o que consome. O que é consumir algo, né? Você está trazendo para dentro de você. Conforme o seu estado natural, e você olhar, observar alguma coisa que desperte uma determinada emoção em você, você está consumindo aquilo. Porque a emoção, ela gruda, né? Ela gruda, ela fixa. A água, ela tem uma relação com a memória, tanto que as moléculas da água elas se modificam conforme a vibração do local, do ambiente, do som que está tocando, né, do cuidado que tem ali. Então, a água, né, memória, sentimento, emoção, vocês já entendem isso, eu imagino. Então vai ficar, né? E aí o que isso acontece? A gente pode até assistir notícias, né, ver alguma coisa, não, mas quando a gente está com um olhar mais analítico e de observação, sem aquela emoção, a gente não está trazendo pra gente, a gente está só observando. Agora, a partir do momento que eu assisto notícia, assisto alguma coisa e eu fico mexido, incomodado, com medo daquilo, isso vai ser gravado internamente e aquele assunto vai ficar voltando o dia inteiro, não vai? Então, isso vai trazendo uma sensação desagradável. A imunidade baixa, a vibração baixa, é horrível. Ainda mais com essa tensão toda de Marte e Saturno, como é que é, né? Então, quando eu falo sobre isso, não é para espalhar medo de forma alguma. É para a pessoa ter mais atenção, né? Para poder ter um movimento ali de impedir isso, né? De estar no controle da situação. Então, eu escolho quais são as minhas emoções, eu escolho quais são meus pensamentos. Inclusive, já fica o alerta que Mercúrio está direto, ou seja, aproveite para ter uma clareza mental maior, para ter mais controle dos pensamentos e, consequentemente, dos sentimentos. E da mesma forma, então, não só consumir um conteúdo mais abstrato, né? Um conteúdo que eu digo assim de notícia, informações, mas conforme a gente está comendo. Repare só, quando você come alguma coisa estressado, incomodado, tenso, não dá uma dor de barriga depois, um incômodo, uma dificuldade de digerir? Então, obviamente, consequentemente, as emoções têm muito peso. Então, assim, só faça as coisas se você estiver em paz e no controle.
Se você não tiver, respira fundo, faz uma oração e faça as coisas de uma forma mais calma, mais tranquila, mais em paz, né? Isso é fundamental para tudo na nossa vida, principalmente nesse momento de tensão, né, astrológica, e que não é o primeiro, nem segundo, nem o último momento que a gente vai ter de tensão, né, nos próximos períodos. Né? A gente está passando por um período já tenso, já faz um tempo, né, digamos assim, e provavelmente vai continuar, né, tanto para as previsões astrológicas, econômicas, mundiais, né, só dar uma revisada ali nas possibilidades, que realmente a coisa não tá fácil. Mas, em específico nesse momento, que pode ser que fique um pouco mais tenso que o normal. Numa forma geral, comer alimentos mais leves, beber mais água, praticar exercícios físicos, né? Essa regra beabá básica que a gente já sabe, mas procurar fazer as coisas em paz para ter mais calma. Saturno e Marte têm relação com doenças, né? Com cortes, rompimentos, restrição, prisão, que é uma coisa que a gente já viu também na carta de ingresso do Sol em Câncer, né? Que é essa questão aí de privação dos nossos prazeres, né? Alguma questãozinha ali com crianças, né, com perigo. Então é muito importante a gente estar atento aos nossos queridos, né, as nossas pessoas que estão em volta de nós, que nós gostamos, né, para passar essa informação para eles. Então quem está acompanhando, né, e quem sabe o quanto que isso realmente tem um efeito que você consegue observar, compartilhe para as pessoas que você gosta, né, não deixe de comentar, salvar se for o caso. Compartilha nos stories, marca alguém, e isso tudo também ajuda no meu trabalho, né? Porque eu tô aqui sempre produzindo conteúdo para vocês, tá sempre aprimorando esse conteúdo, e não deixe de compartilhar, me ajuda bastante. Outro aviso, né? A gente vai ter uma lua cheia no signo de Capricórnio, tá? Se eu não me engano, vai ser quinta-feira. Hoje é terça, quarta, quinta-feira. Isso, quinta-feira. Então vai ser uma lua cheia bem intensa, principalmente para as mulheres, né? Porque a lua cheia, ela tá ali num signo de debilidade para ela, então ela não está satisfeita, ela está bem impaciente, bem irritadiça. Então, para as mulheres aí, comam bastante chocolate, respirem fundo, se acalmem, mantenham os pés aquecidos, né? Porque o frio também gera irritabilidade. E pratiquem exercícios físicos também, que ajuda a dar uma liberada na energia. Se observem, se conheçam, isso é muito importante, né? Para quem quer conhecer mais detalhes do seu próprio mapa astrológico natal, né? O que isso tudo tem a ver com você, eu também faço consultas, né? Bem interativas, tirando já suas dúvidas, passando informações novas e que sejam úteis para o seu momento, tá? Último recado de novo, me sigam lá no YouTube, se inscrevam no canal, sei lá, tá a orientação do alto, que eu vou estar postando mais vídeos com frequência lá, e um conteúdo por escrito aqui no Instagram, com mais qualidade, mas não tão enjorrando o conteúdo igual eu tava fazendo, tá? Eu vou dar uma equilibrada aí, postar mais vídeos no YouTube e alguns textos aqui no Instagram, né? Mais aquela coisinha dos desenhinhos, né? Pra passar as fotinhos bem engraçadinho. E, é claro, eu tô todos os dias postando nos stories o céu diário, o céu do dia, e abrindo caixinha para pergunta, etc, etc. Então, valeu pela participação de vocês, e a live já vai ficar disponível, né, em vídeo aqui no IGTV. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar, porque ajuda muito no meu trabalho, ok? Muito obrigada e uma boa semana para nós!